Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos fazer agora a correção das atividades da semana anterior. Peço que vocês abram a apostila na página 17 e acompanhem comigo. Aqui eu expliquei para vocês sobre as classes gramaticais, artigo e numeral. Aí vocês tinham os exercícios para fazer, né, de acordo com aquele texto que eu li sobre o Código de Trânsito Brasileiro, né, o texto normativo. Então, aqui estava o trecho. Aí, a questão 8A. Há numerais no texto? Em caso afirmativo, transcreva-os. Não há numerais no trecho lido, tá? B. No trecho, predominam artigos definidos ou indefinidos. Há predomínio no trecho de artigos definidos. Então, lembra lá. O, os, a e as, tá? Então, artigo definido. Considerando as características e a função dos textos normativos, explique essa predominância. Então, o porquê de ter predomínio de artigos definidos ao invés de indefinidos? Então, né, que vocês percebam que os textos normativos têm a finalidade de prescrever ações e atitudes. Precisam ser objetivos e claros para evitar mal-entendidos. E essa característica que explica por que são encontrados poucos artigos indefinidos em textos desse tipo. Então, se eu tenho que ser clara, se eu tenho que ser objetiva, eu posso usar alguma coisa que é indefinida? Não, né? Eu tenho que usar alguma coisa que é, né, um artigo definido e não algo que pode me gerar, né, uma indefinição, que pode me deixar aí dúvidas, tá? Então, por isso que há predomínio de artigos definidos. C. Os trechos a seguir foram reescritos e alterados. Explique a alteração de sentido decorrente disso. Então, eu tenho aí um trecho escrito, né, com um artigo aí definido e depois com um indefinido. Então, vamos ver como que se alterou o sentido. O trânsito de qualquer natureza nas vias do território nacional rege-se por este código. O trânsito de qualquer natureza nas vias de um território nacional rege-se por este código. Então, quando eu falo do território nacional, estou falando de algo específico, do território brasileiro, por exemplo. Quando eu falo o trânsito de qualquer natureza nas vias de um território nacional, de qualquer um. Então, eu estou falando de um sentido generalizado de qualquer um, não estou especificando, tá? Então, a resposta poderia ficar assim. No primeiro caso, fica claro que o código regula o trânsito no território brasileiro. Com o artigo indefinido, passa a ideia de que qualquer território nacional está sob as leis do código, tá? Agora, vamos no outro. O trânsito em condições seguras é um direito de todos. O trânsito em condições seguras é o direito de todos. Então, agora vamos ver, ó. No original, com o uso do artigo definido, entende-se que os órgãos devem adotar todas as medidas para assegurar o direito à segurança no trânsito. Com a reescrita, não há mais essa ideia de totalidade, tá? Então, ó, o trânsito em condições seguras é um direito de todos. Então, esse é o direito de todos. Agora, o trânsito em condições seguras é o direito. Então, ele dá o sentido aí de que é o direito de todas as pessoas e o outro já não tem mais esse sentido de totalidade. A única coisa que está errada aqui, ó, que no lugar de artigo definido é indefinido, porque é o tá? Então, vamos lá na sequência, página 18, exercício 9. Releia o trecho observando a palavra destacada. Então, aqui a palavra destacada é a palavrinha 10, né? Então, vamos lá. Qual é a função dessa palavra no texto? Indicar a idade, quantos anos as crianças devem ter. Então, fala lá, criança com idade inferior a 10 anos. Então, aqui ele está indicando a idade. B. A que classe de palavras ela pertence? 10 é um numeral cardinal. C. A que palavra da frase ela se liga? Então, ela está se ligando a que palavra? 10 acompanha o substantivo anos. Então, 10 anos está ligada, né, a palavrinha anos. Exercício 10.
Observando os trechos apresentados nas questões anteriores, artigos e numerais antecedem palavras da classe dos advérbios, adjetivos, substantivos, verbos ou substantivos. Então, a letrinha D, substantivos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 10 acompanhou que palavrinha? Anos, né? Então, se a gente for observar os outros aqui, ó, direito, né? Território, então acompanha aí os substantivos. Agora, o exercício 11. Assinale a opção em que a palavra destacada não é artigo definido. Esse exercício, ele tem 2 erros. Primeiro, porque ele não destacou a palavra. E segundo, porque ele traz as alternativas C e D idênticas, tá? Mas vamos aí aos conceitos. Primeiro, o que é um artigo definido? O a, o os e o as. O segundo conceito é que o artigo, ele sempre vem junto com o substantivo, que a função dele é especificar, é determinar um substantivo, né? Então, eu falo, o menino. Então, o artigo definido o, ele tá acompanhando o substantivo menino, tá? Então, pensando nisso, né? A gente tinha que primeiro localizar. Então, aqui na A, nós temos aqui esse azinho, né? A utilização. Aqui nós temos as ruas, as avenidas, os logradouros. E aqui nós temos o a aqui antes da palavrinha qualquer. Então, por esse conceito, né, as únicas aqui, né, que não acompanham substantivo seria a C ou a D, qualquer uma está correta. Justifique sua escolha. Então, vocês poderiam colocar na alternativa C ou D, né, o a, palavrinha a, não está acompanhando um substantivo, não está determinando nenhum substantivo. Portanto, essa é a alternativa em que o a não é um artigo definido, tá? Exercício 12. Releia o trecho do infográfico. O trecho é esse aqui, né? 5 segundos de distração. Aí ele fala para vocês conversar sobre a classe gramatical da palavra destacada. Só que aqui também não destacou a palavra, tá? Mas seria a palavrinha aqui desse trecho. Percorrer a distância de um campo de futebol sem ver o que está acontecendo. Aí pergunta, ela é artigo indefinido ou numeral? Justifique sua resposta. Então, aqui nesse caso, né? Então, eu falo assim, ó, no trecho, usa-se o numeral 1, pois está quantificando, usando o campo de futebol como unidade de medida, a distância percorrida, tá? Então, aqui funciona como numeral e não como artigo indefinido. Depois, na página 19, perdão, eu fiz a leitura do texto normativo dos direitos humanos, tá? Vocês conheceram o texto normativo Código de Trânsito Brasileiro e depois eu fiz a leitura dos direitos humanos. E aí tinham os exercícios aqui na página 20. Exercício 1. Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada e como esse momento histórico se relaciona ao documento? Bom, foi elaborado em 1948. Então, o momento histórico era de reforço dos direitos humanos violados durante a Segunda Grande Guerra, tá? Da Segunda Guerra Mundial. Então, os direitos humanos foram muito violados durante essa guerra, né? Nós tivemos o Holocausto, onde 6 milhões de judeus morreram diretamente e, se formos contar indiretamente, dá quase 9 milhões. Também aí foram mortos negros, deficientes, homossexuais, então, e as pessoas que foram mesmo lutar na guerra, né? Então, foi esse momento onde mais se violou os direitos humanos. Então, houve a necessidade de criar, né, esse documento. 2. Qual é a responsabilidade dos países signatários da declaração? Então, os países se comprometeram a defender e garantir a manutenção dos direitos fundamentais de todo ser humano. Então, a carta foi elaborada, né? Mas os países que participaram aí dessa elaboração, que apoiaram esse documento, eles garantem, né, a manutenção dos direitos. Então, ao longo do tempo, se alguma alteração precisar ser feita, né, eles têm que fazer. Exercício 3. Releia o trecho extraído da Declaração Universal dos Direitos Humanos, citados no penúltimo parágrafo do texto anterior. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade. Como você entende esse trecho?
Que exemplos de demonstração do espírito de fraternidade você conhece? É uma resposta pessoal, tá? Primeiramente, como que a gente entenderia esse trecho? Todos nascem livres. Então, aqui a gente fala, a gente relaciona, né, com aquele período de escravidão, onde os negros foram escravizados, não tinham a liberdade, né? Então, eles eram escravizados. E aqui, a carta fala, todos nascem livres. Então, não teria mais escravidão. E iguais em dignidade e em direitos. Então, independente de cor, de raça, de opção sexual, eles são iguais e têm os mesmos direitos, tá? Aqui a gente entende por isso. Que exemplos de demonstração do espírito de fraternidade você conhece? Então, vocês podem citar coisas que vocês conhecem aqui, né, do dia a dia, quando uma família ajuda a outra que está passando necessidade, quando uma família doa roupas. Se a gente for pensar ter um pensamento assim mais amplo, espírito de fraternidade, quando um país recebe refugiados, né, dá todo o apoio a eles, que eles estão fugindo de guerras civis. Então, a gente vê o espírito de fraternidade quando se cria uma ONG para ajudar isso. Então, tem vários exemplos. Aí são aqueles que você conhece, tá? Aí, vocês vão da página 20 para a página 23, né? Então, eu li essa reportagem para vocês sobre o Código de Trânsito Brasileiro ainda, né? Sobre esse tema, sobre as mortes, que a maioria são de jovens, né? A morte no trânsito, onde a maioria são dos jovens. Fiz a leitura e aí vocês tinham exercício de interpretação aqui na página 24. Complete o quadro com as informações do texto. Então, o que? Do que fala o texto? A taxa de mortalidade de jovens na região é maior entre os homens. Os homicídios matam a cada ano mais de 45 mil jovens entre 15 e 24 anos nas Américas. Depois a fonte. A fonte é o relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, onde 48 países e territórios das Américas, como homicídio, acidente de trânsito e suicídio, e quando de 2010 a 2018. Então, todas essas informações vocês tinham aqui, né, na reportagem, né, que falava sobre a morte dos jovens, tá? Eu falei sobre o trânsito, mas não fala só sobre o trânsito, fala também de homicídios e suicídios, tá? Depois a B. Que informações relacionadas ao trânsito estão no corpo dessa notícia? Então, vocês tinham que transcrever aí do texto. Os condutores jovens têm até 10 vezes mais probabilidade de se envolver em acidentes do que adultos. Aproximadamente 30 mil jovens de 15 a 24 anos morrem a cada ano no trânsito nas Américas. Essa é a informação sobre trânsito. C. Que ações são sugeridas para a melhoria da saúde dos jovens? O informe sugere que, além de ações para melhorar a saúde dos jovens na região, é preciso que o atendimento envolva outras áreas, as famílias, as escolas e a comunidade para atuarem no sentido de melhorar as condições de vida dessa faixa etária. Sugere também a adoção de ações dirigidas a grupos vulneráveis como os indígenas e afrodescendentes, tá? Então, isso estava na notícia. E o exercício 2, na notícia que você acabou de ler, os dados indicam que as mortes de jovens são fruto da violência, homicídios, acidentes de trânsito e suicídios. E você, o que compreende pelo termo violência? O que é violência para você, tá? Aqui seria uma resposta pessoal. Aí, vocês tinham que ir para a seção que aprendi na página 26. De acordo com o que você estudou no capítulo, explique o que são textos normativos. Então, os textos normativos têm a função de determinar regras, procedimentos, leis, deveres e etc. 2. Quais partes do texto compõem a estrutura de uma lei? Então, quando a gente vai escrever o texto, né, escrever ali uma lei, então a gente pode dividir em capítulo, artigo, parágrafo, inciso e a linha, tá? Exercício 3, a linguagem dos textos normativos é clara.
Era só assinalar a alternativa aí clara. 4. Escreva a palavra de que deriva cada grupo de substantivos. Então, ó, laranjal, laranjeira, laranjada. Vem de qual palavra? Vem de laranja. Então, laranja é primitiva e todas essas são derivadas, tá? Pedregulho, pedreira, pedrada. Vem da palavrinha pedra. Marítimo, maremoto, marujo. Da palavrinha mar. Ventania, ventilação, ventoinha. Vem de vento. Livraria, livreiro, livralhada. Vem de livro. Aí aqui vocês tinham que fazer o contrário, né? No exercício 5. Indique substantivos que podem ser formados com base nas seguintes palavras. Então, na palavrinha flor, poderiam formar florista, floricultura, floricultor. Vidro, vidraça, vidreiro, vidraçaria. Cabelo, cabeleireiro, cabeleira, cabeludo. Telefone, telefonema, telefônico, telefonia. Casa, casinha, casebre, casarão. Exercício 6. Vocês tinham um trecho de uma notícia e algumas palavras destacadas. Aí, né, pedia que vocês classificassem as palavras destacadas. Então, aqui, ó, uma e o. São artigos, tá? Aí, fazendo a separação, e uma são artigos indefinidos. E o é artigo definido, tá? Agora, na página 27, exercício 7. Preencha as lacunas a seguir com informações sobre artigo e numeral. Artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de maneira geral, indefinida, ou particular, que é a definida. Exemplo. A deusa grega Deméter tinha uma filha, Perséfone, que era uma linda donzela de cabelo dourado como o trigo maduro e pele branca como o luar, tá? Depois, no segundo quadro, numeral é uma palavra que atribui quantidade aos seres ou aos objetos. Exemplo. Para ajudar em casa, João foi ao mercado e comprou uma dúzia de ovos. Exercício 8. Nas frases a seguir, indique se o termo em destaque é um artigo indefinido ou um numeral. Então, lembrando, artigo indefinido acompanha o substantivo, determina um substantivo. O numeral é a quantidade, tá? Entre 10 alunos da turma obteve nota 10 na última prova. Então, aqui é um numeral, tá falando de quantidade. B. Adquirimos um carro antigo durante o leilão. Artigo indefinido, né? Tá acompanhando aí o substantivo carro. C. Li somente um livro nessas férias. Então, aqui esse é a quantidade. D. Gastou uma passagem de ônibus para chegar até aqui. Quantidade. Era um dia qualquer, quando Gregório notou algo muito estranho. Artigo indefinido, né? Aqui está acompanhando o substantivo dia. Exercício 9. Analise as palavras em destaque nas frases a seguir e relacione as suas classificações. Então, vocês tinham artigo indefinido, 2, numeral. Um aluno poderia ter se manifestado acerca do assunto apresentado em sala de aula. Quantidade, então é numeral, tá? Vocês colocariam aí o número 2. Durante a apresentação em sala de aula, houve um aluno se manifestando acerca do assunto. No caso, o artigo indefinido. Não está falando de quantidade de aluno que se manifestou, tá? Durante a apresentação em sala de aula, houve um aluno se manifestando, tá? Um aluno qualquer, tá? Então, artigo indefinido. Então, vocês tinham até esse exercício para estar fazendo. Eu peço que vocês deixem a apostila em ordem, façam todas as correções, tá? E vamos agora para a nossa videoaula. Um beijo, tchau, tchau.